Então, galera, no Introdução à Genética, primeira parte do conteúdo aí do mês de setembro para educação à distância, nós temos que relembrar o seguinte: qual que é a diferença entre mitose e meiose? Quando a gente está lá no primeiro ano, a gente tem uma primeira dúvida sobre a aplicação justamente da interpretação do conceito, né? Poxa, é uma divisão celular que serve para multiplicação das células? Sim, isso é um fato. Então, os seres unicelulares, eles se dividem para formar dois. As nossas células, elas se dividem para recompor tecido, gerar crescimento. Nós somos seres multicelulares, né? Pluricelulares. Mas o que diferencia esses dois processos? Então, alguns passos que ocorrem dentro desse processo é o que diferencia eles e os fins também. Então, comparando ambos, a gente tem aqui uma célula-mãe, e ambas, tanto para mitose quanto para meiose, antes de iniciar o processo, ela precisa duplicar o seu material. Então, além da duplicação de todo o material presente no citoplasma, há também a duplicação do material genético que fica aqui nos cromossomos. A partir dessa duplicação, na mitose ocorre uma divisão celular que forma duas filhas idênticas, duas células filhas idênticas à célula-mãe. Enquanto na meiose, o processo se repete. Há uma primeira divisão, similar à da mitose aqui, né, nesse esboço, e uma segunda divisão sucessiva, que é chamada de meiose 2, meiose 1 e meiose 2, onde há a produção de 4 células filhas, que, se a gente for observar, tem características aqui representadas pelas cores que são diferentes das células-mãe, né, da célula-mãe que produziu essas células. Então a grande questão é que há uma diminuição da carga genética quando a gente fala de meiose. Aqui a gente tem que recordar também o conceito de diploide e haploide. Então, representado pelo símbolo 2N, quando nós falamos de uma célula diploide, ela tem dois conjuntos de material genéticos que se uniram. Então, se a gente for pensar em humanos como nossos exemplos, a gente está falando do material genético do pai e da mãe que se juntaram quando o espermatozoide e o óvulo tiveram a fecundação. Então, nesse exemplar aqui, neste desenho, a gente representa um par de cromossomos homólogos na célula diploide. Homólogos porque eles são idênticos, né, e formam um par. Para a célula se dividir, ela precisa duplicar esse material. Então, esse material 2N, né, é representado aqui por 2N vezes 2. A gente não pode dizer especificamente aqui que a célula é 4N, para a gente não confundir com algumas espécies que são 4N, que são 6N, que existem na natureza. O que a gente tem que ter em mente aqui é que o material 2N foi completamente duplicado, né? A célula diploide tem o dobro do material genético antes de iniciar o processo de divisão celular, quando ela está pronta para iniciar o processo de divisão celular. Na mitose, produz duas células diploides idênticas à célula-mãe, e na meiose, 4 células, né, haploide, que são diferentes da célula-mãe. Na mitose, para que ela serve? Ela ocorre em qualquer célula do nosso corpo, são chamadas de células somáticas, que compõem a nossa pele, os nossos músculos, o nosso sangue, os nossos ossos, e é a forma de reprodução de seres unicelulares também, né, bactérias, protozoários. Inúmeros seres, eles se reproduzem por mitose, que é produzir uma nova célula idêntica. Já a meiose, ela ocorre apenas em gametângios e gônadas, né, que são estruturas dos seres vivos que servem para produzir os gametas. No nosso caso, as gônadas são os testículos e os ovários. Mas em plantas, nós temos aí, por exemplo, nas flores, os gametângios que produzem o pólen, por exemplo, né, que é a estrutura masculina, o gameta masculino. Para ter um exemplo aqui, né? Então a meiose ela é reducional e a mitose equacional. Ela mantém a quantidade de conservativa, né, do DNA. Ela mantém a mesma quantidade de material genético que existia na célula-mãe. É claro que a mitose em si, né, ou os processos de divisão, a meiose também, ela é apenas uma parte do processo de reprodução celular ou de divisão celular. Existe uma parte que demora muito mais tempo, que é o período de síntese e
conferência desse material genético para verificar se todo o processo de duplicação do material ocorreu da maneira adequada. E, para fins de estudo, a gente divide o processo de divisão em si, a partir do momento que a célula está pronta para se fazer a divisão, em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Já a meiose, que também tem essas 4 fasezinhas, tem alguns detalhes a mais. E entre os detalhes a mais, a gente tem a questão de a prófase ser dividida em outras 5 etapas. Essas 5 etapas da prófase, da meiose 1, do processo de divisão celular que é reducional, ela tem uma característica que é particular e interessantíssima, que é o processo de quiasmas, de junção, de conexão do material genético entre par de cromossomos homólogos. Esse quiasma, que também é utilizada a expressão em inglês crossover, é o processo em que os cromossomos se ligam, né, a ligação entre partes dos cromossomos homólogos, né, os cromossomos que, por exemplo, a gente recebeu do pai e da mãe, e há uma troca de material genético entre eles. E esse processo que ocorre durante a prófase 1 é o que faz com que haja variabilidade genética dentro da espécie. Então isso ocorre tanto para a formação de espermatozoides quanto de óvulos, se a gente está falando de gametas animais. A meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Tá? Então na meiose 1 é que ocorre esse processo de formação dos quiasmas. Tendo os conceitos já em mente, a gente passa para uma segunda parte, que é aplicar isso a detalhes mais específicos da célula, mais especificamente os cromossomos. Então, entre os conceitos básicos para a gente entender como é que essa divisão celular colabora para a variabilidade genética, a gente tem que lembrar que, seja ela uma célula haploide ou diploide, se a gente está falando de eucariontes, seres com membrana celular, membrana nuclear, né, eles têm dentro desse núcleo os cromossomos. E os cromossomos, que a gente representa normalmente dessa forma aqui nós temos um cromossomo que está pronto para divisão celular, porque ele tem todo o seu material duplicado. Então aqui ele, quando está iniciando o processo de duplicação, e aqui ele já é duplicado, com as 2 cromátides, né? Aqui é um único cromossomo duplicado. O cromossomo ele tem seus braços, eles são diferenciados pelo tamanho desses braços. Nós temos vários, e o que diferencia as espécies é justamente a quantidade de cromossomos e as características dos genes que estão neles. E esses cromossomos são formados por grandes moléculas de DNA. Então essas moléculas de DNA formam uma receita de um gene. E um cromossomo tem dezenas, centenas, até milhares de genes. Os genes, eles não são iguais entre as pessoas, e as variações de características das pessoas se dão pelos alelos dos genes que estão nesses cromossomos. Então, o que determina uma espécie é a sequência de genes que ele tem no seu DNA. No DNA, sabe-se hoje que elas são muito parecidas entre as espécies, e alguns detalhezinhos que mudam nessa configuração do DNA, na sequência do DNA, é o que determina as características de uma espécie ou de outra, em muitos casos. Então, quando a gente fala do cromossomo, há representações mais chamativas, é claro, mas o cromossomo ele é formado por DNA. E o local dentro desse cromossomo onde está um gene que é formado pelo DNA é chamado de locus, local. E aí a representação química dessa estrutura é magnífica, foi descoberta há cerca de 90 anos atrás, a proposta de como o DNA se comporta, e é uma dupla hélice. E são essas bases que se aproximam, né, por atração elétrica aqui, de timina, adenina, guanina e citosina, que formam a sequência do DNA. A alteração de uma dessas estruturas químicas aqui altera algumas características específicas e podem, por exemplo,
desativar um gene, coisas que a gente vai estudar mais adiante. O ser humano, ele é formado por 23 pares de cromossomos sexuais. Então, esse conjunto dos cromossomos de um indivíduo, então você vai pegar uma célula e analisar, ela é estimulada, por exemplo, pegar uma célula de um indivíduo estimulada para ela iniciar o processo de divisão celular, e quando o seu material genético está condensado, se faz a coleta desses cromossomos e enfileira eles e agrupa os pares por tamanho. Então, descobriu-se que a espécie humana tem 23 pares de cromossomos. 22 pares idênticos e um par que nem sempre é idêntico. Aqui nós temos, desses dois pares comparativos, um par feminino, um conjunto feminino e um conjunto masculino. Então, qual é o feminino? O feminino é o conjunto que tem todos os pares idênticos. Por isso é chamado de conjunto de cariótipo com o par de cromossomos sexuais XX. No caso do homem, falta em um dos cromossomos um pedaço, uma parte, alguns genes específicos aqui. Então, esse cariótipo, que é o conjunto dos genes da espécie, é chamado de XY. Então nós temos, se a gente pega aqui, 22 pares, ou seja, 44 cromossomos são chamados de autossomos, e 2 cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. Sempre aos pares, porque a gente tem que lembrar que todo ser, no caso de animais, são produzidos por reprodução sexuada, plantas, fungos, quando produzidos por reprodução sexuada, são a junção de cariótipos de parentais, dos pais, pai e mãe. O termo parentais aparece em muitos livros e é uma tradução do inglês literal, que a gente, quando chama de pais, pra gente fica um pouco estranho aqui também em português.